Vamos dar início agora à aula 23, onde nós vamos tratar das árvores balanceadas, o conceito de árvore balanceada, e vamos tratar também de um tipo especialíssimo de árvore balanceada, que é a árvore AVL. Então a nossa aula vai estar dividida em 3 tópicos. Então no primeiro tópico, vamos tratar de maneira geral do conceito de balanceamento, com alguns exemplos. Depois, vamos fazer uma introdução ao conceito de árvores AVL e, finalmente, nós vamos provar que toda árvore AVL é, de fato, uma árvore balanceada. Vamos, então, tratar do conceito de balanceamento. Na tela 2, nós vamos encontrar uma propriedade fundamental que as árvores de busca devem ter ao longo da execução dos algoritmos que as manipulam. Então, esse aspecto fundamental das árvores de busca é que o custo de acesso a uma chave que pertence à árvore depende do valor da altura da árvore. Então, observe no diagrama. Toda busca de chave numa árvore sempre tem início na raiz. Toda busca em árvore começa na raiz. E uma vez que nós iniciamos a busca na raiz, nós partimos para um dos filhos da raiz. E a busca não tem arrependimento, no sentido de que se um filho for escolhido, os outros ramos serão ignorados na busca. Nesse filho, por sua vez, fazemos uma outra escolha sobre qual ramo tomar, e assim por diante, até localizar ou não a chave dentro da árvore. Então, o que estamos fazendo, na verdade, nesse processo de busca? Estamos percorrendo um caminho que vai da raiz até a chave desejada, sem visitar outros ramos da árvore, sempre em profundidade. Isso significa que, no pior caso, nós teremos percorrido um caminho cujo comprimento se equipara à da altura da árvore que estamos considerando, no pior caso, sendo a chave encontrada numa folha ou não sendo encontrada na árvore. Esse corresponde ao pior caso. Então, o que é desejável? É desejável que as árvores de busca elas tenham altura pequena, para que o custo dessa busca, a chave desejada, também seja pequeno. Qual é a grande ideia, então, que está por trás de todos os algoritmos que manipulam as árvores de busca? A ideia é manter o custo de acesso a uma chave da mesma ordem de grandeza da altura de uma árvore ótima, ou seja, logaritmo de n, onde n é o número de nós da árvore. Então, recapitulando, se n é o número de nós da árvore de busca, o que nós estamos desejando é que a altura dessa árvore de busca seja logaritmo de n, da ordem do logaritmo de n. E isso, pelo raciocínio da tela anterior, faz com que os algoritmos de busca também tenham um custo de acesso logarítmico, da ordem de log de n. Entra, então, naturalmente, o conceito de árvore balanceada. O que é uma árvore balanceada? Uma árvore balanceada é aquela em que o custo das operações de busca da chave desejada, de inserção de uma nova chave na árvore, de remoção de uma chave da árvore e de uma eventual arrumação da estrutura da árvore, que todas essas operações tenham sempre custo logarítmico, ou seja, um custo que se mantém ao longo do processo da ordem de log de n, onde n é o número de nós da árvore. Qual seria, então, um primeiro exemplo de árvore balanceada? Uma primeira tentativa para tentarmos encontrar uma categoria de árvores que são balanceadas. Então, a primeira ideia aqui é usar árvores completas, porque nós sabemos que as árvores completas elas têm altura mínima. Isso já foi mostrado numa aula anterior. E nós vimos também que a altura mínima é exatamente logaritmo de n, onde n é o número total de nós da árvore. Então vamos ver
se uma árvore completa ela é uma boa árvore, uma boa candidata a ser árvore balanceada. Então nós vamos analisar o seguinte, por meio de um exemplo, que embora uma árvore completa possua altura logarítmica, ou seja, tenha uma altura baixa, uma operação de inserção de uma chave na árvore e a consequente arrumação da estrutura para que a árvore permaneça completa para uma nova busca, isso pode consumir um tempo, no pior caso, ômega de n. E então nós perdemos aquela propriedade de que a inserção e a arrumação sejam logarítmicas. Então vamos olhar esse exemplo. Observe essa árvore completa que tem 14 nós. Então ela se encontra arrumada da forma que você está vendo na tela 4. Então essa árvore com 14 nós, ela tem quase todos os nós possíveis para uma árvore de altura 4. Ela tem altura 4. Exceto que está faltando o filho direito do nó 14. O que acontece se nós tentamos inserir o nó com valor 0 nessa árvore? Observe que essa árvore tem altura logarítmica, porque a altura dela é 4, e 4 em relação ao número de nós, que é 14, é um valor logarítmico. O que vai acontecer? Ao inserir o nó 0, nós vemos que inicialmente ele teria que ser inserido à esquerda do nó 1, porque numa árvore de busca nós sabemos, todo filho esquerdo de um nó tem que ter um valor de chave menor, e todo filho direito de um nó tem que ter valor de chave maior. Então o único local onde podemos inserir o nó 0 a priori é como filho esquerdo do nó 1. Mas, ao inserir o nó 0 como filho esquerdo do nó 1, a árvore deixa de ser completa, não segue mais a definição, porque pela definição, a árvore completa teria que ter todos os níveis preenchidos até o penúltimo. E aí não é o caso, porque o antepenúltimo nível estaria com um nó, que no caso é o 14, sem filho direito. Essa árvore não seria mais completa. Então nós temos que rearrumar a estrutura para que a árvore passe a ser completa. E qual é a única maneira de arrumar essa estrutura, de modo que a árvore resultante seja completa? É a árvore que nós vamos ver na próxima tela, na tela 5. Ao arrumar a estrutura, após a inserção do nó 0, você vê que todos os nós foram deslocados em relação à sua posição original. Porque uma árvore com 15 nós completa, ela só pode ter exatamente essa estrutura, todos os níveis preenchidos. Agora, se você observar bem, todos os nós perderam a sua posição relativa em relação à árvore anterior. Isso quer dizer que para arrumar a estrutura, você teve que alterar N ponteiros, ordem de N ponteiros. Ou seja, para todos os nós, você teve que arrumar os ponteiros. Isso custou um tempo linear. E tempo linear é muito mais do que tempo logarítmico. Então, manter a árvore completa não é uma boa ideia, porque arrumar a estrutura demora mais tempo do que o tempo logarítmico. Então, nós vemos que a árvore completa não é uma boa tentativa para termos árvores balanceadas. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que escolher uma árvore balanceada que tenha essas características desejadas e que seja, digamos assim, um pouco mais maleável, menos rígida do que a árvore completa. Então, nós vamos ver que a árvore AVL atende esses requisitos. Na tela 6, então, nós vamos introduzir o conceito de árvores AVL. Qual é a ideia fundamental ao introduzir o conceito de árvore AVL? Nós vamos exigir que a altura da árvore se mantenha sempre logarítmica e que essa propriedade se estenda a todas as subárvores da árvore em questão. Ou seja, se você encontrar uma subárvore com N nós, contida na árvore maior com N nós, então essa subárvore também tem que satisfazer a altura da ordem log de n, onde n é o número de nós de árvore.
Ok? E além de nós termos essa propriedade desejável, as operações de inserção, remoção e arrumação também vão gerar tempos logarítmicos. Nós vamos ver tudo isso ao longo das próximas telas e também da próxima aula. Então, para definir árvores AVL, vamos primeiro definir o que vem a ser um nó regulado. O que é um nó regulado de uma árvore T? Um nó V de uma árvore binária T é dito regulado se as alturas das suas subárvores esquerda e direita diferem no máximo em até uma unidade. Vamos observar esses exemplos. À esquerda, nós observamos que aquele nó V1, que está na raiz daquela subárvore à esquerda, ele está regulado, porque a sua subárvore esquerda tem altura 2 e a sua subárvore direita tem altura 1. Então a diferença entre as alturas é de uma unidade. Então esse nó V1 está regulado realmente. Em contrapartida, o nó V2, que é a raiz da subárvore que está à direita, ele não é regulado. Observe, a subárvore esquerda do nó V2 possui apenas um nó, tem altura 1. E a subárvore direita do nó V2 é uma subárvore que tem 4 nós e tem altura 3. Ora, 3 menos 1 é igual a 2. Então a diferença entre as alturas das subárvores esquerda e direita, em módulo, é maior do que 1. Então esse nó está desregulado. Então esse é um conceito muito importante para definir árvores AVL. Na tela 7, então, vem a definição formal de árvores AVL. Uma árvore binária T é uma árvore AVL quando todos os nós de T estão regulados, todos, sem exceção. Vamos olhar então o exemplo. A árvore T1, que está à sua esquerda, é uma árvore AVL. Se você checar para todos os nós da árvore, você vai ver que todos estão regulados. Começando pela raiz. Subárvore esquerda da raiz tem altura 2. Subárvore direita da raiz tem altura 3. Diferença 1, a raiz está regulada. Considera o filo esquerdo da raiz. O filo esquerdo da raiz tem uma subárvore esquerda vazia, altura 0, e a subárvore direita de altura 1. 1 menos 0 também é igual a 1, então esse nó também está regulado. E por raciocínio semelhante, todos os outros nós, se você verificar com calma, também estão todos regulados. Em contrapartida, a árvore T2 não vai ser árvore AVL, porque ela tem um nó que não é regulado. Então, entendam esse conceito. Basta que um nó da árvore não seja regulado para que a árvore como um todo não seja considerada AVL. Então, observe a árvore T2 que está à sua direita. E observe o nó V marcado com um asterisco. Aquele nó V não está regulado, porque a subárvore esquerda dele tem altura 2. E a subárvore direita é vazia, ou seja, tem altura 0. 2 menos 0 é igual a 2. As alturas diferiram em mais de uma unidade. Então esse nó está desregulado. Então a árvore não pode ser AVL. Então isso é um conceito muito importante que vocês devem gravar muito bem. Na tela 8, então, vem a seguinte questão. Mas será que com essa definição de diferença de alturas, nós conseguimos manter as árvores AVL como balanceadas? Então a grande questão é, as árvores AVL são balanceadas? Então a resposta é sim. Vamos dar uma intuição desse fato. Você há de concordar que se as alturas das subárvores esquerda e direita diferem no máximo uma unidade, isso quer dizer que as subárvores esquerda e direita têm mais ou menos a mesma altura. E isso se estende para todos os nós. Então, por assim dizer, essa propriedade faz com que uma árvore AVL seja razoavelmente equilibrada. Nunca vai acontecer de que uma das subárvores tenha uma altura muito grande e a outra uma altura pequena em relação à outra. Então ela nunca fica desbalanceada, porque as alturas estão sempre mais ou menos emparelhadas. Então é uma árvore que fica com uma estrutura razoavelmente arrumada. Então a altura dela fica pequena. Essa é a ideia embutida por trás da definição. Mas só que isso exige uma prova formal. Então nós vamos fazer uma prova formal de que toda árvore AVL é realmente balanceada.
Essa prova é uma prova bem estruturada, então ao longo das telas que faltam para essa aula, nós vamos olhar essa prova com cuidado. Então, inicialmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar que uma árvore AVL de altura H com N nós satisfaz aquela propriedade desejável. A altura da árvore é da ordem do logaritmo de N. É isso que nós vamos mostrar inicialmente. Depois nós vamos mostrar que as operações sobre a árvore AVL também consomem tempo logarítmico, mas isso fica para a próxima aula. No entanto, no momento nós vamos nos reservar a provar que a altura da árvore AVL é mínima, ou seja, é logarítmica. Então a ideia para fazer essa prova é a seguinte: nós vamos fixar a altura H da árvore e vamos considerar as árvores AVL com o menor número possível de nós para aquela dada altura H fixa. E vamos concluir que mesmo neste caso, o H continua satisfazendo H igual a ordem log N. Vamos explicar um pouco melhor essa ideia. Por que eu quero fixar a altura e considerar as árvores AVL com o menor número possível de nós? Vamos desenvolver essa ideia na tela 9. Observe, fixada a altura H, árvores que têm poucos nós, ou seja, um valor de N pequeno, elas tendem a ficar desbalanceadas. Observe, a árvore de cima tem altura igual a 3 e N igual a 7. Ela é uma árvore cheia, portanto, a altura dela é logarítmica. E você vê que a relação é satisfeita. 3 é igual ao logaritmo de 7 mais 1, que é 8. Ou seja, está sendo satisfeita a relação que H é igual a log de N mais 1 entre parênteses, ou seja, que H é logarítmica, realmente, em função de N. Então, quando você pega uma árvore balanceada, que tem uma árvore cheia, que tem muitos nós em relação à altura H, você vê que ela é balanceada. Se você começa a retirar nós da árvore, mantendo a altura 3, com o tempo ela fica desbalanceada. Observe, a árvore de baixo, ela mantém a altura 3. Tem a mesma altura da árvore de cima. Só que ela é uma árvore que tem muito poucos nós. Ela tem apenas 3 nós. Então observe que no exemplo de baixo, a altura se mantém em 3 e o valor de N caiu para o menor valor possível, que é 3 também. É o menor valor possível de N que faz com que a altura continue sendo 3. Olha o que aconteceu agora. H é igual a N. Então H não é mais logarítmica. H agora é da mesma ordem de N, ficou linear com N. Então você observa que árvores com altura fixa e poucos nós, elas são desbalanceadas. Então o que nós vamos provar é que isto não acontece para árvores AVL. Que as árvores AVL com altura fixa e o menor número possível de nós continuam balanceadas. Esse tipo de fato indesejável não vai acontecer. Vocês entenderam a ideia? Então a ideia, repetindo, fixado H e considerando a árvore AVL com o menor número possível de nós vamos ver que mesmo neste caso H é logarítmica. H satisfaz ordem log N. Então, na tela 10, nós vamos provar esse teorema. Formalmente, o que nós queremos provar? Seja T uma árvore AVL de altura H com o menor número de nós, ou seja, com o número mínimo de nós igual a N. Então, mesmo nesse caso, H é igual à ordem de log N. Então, tudo que nós temos que fazer é desenhar agora as árvores AVL que têm o menor número possível de nós. Isso é muito simples. Para H igual a 1, é fácil ver que a única árvore AVL possível é a árvore que tem apenas um nó. Para H igual a 2, as árvores AVL com o menor número possível de nós são aquela árvore que só tem 2 nós, uma subárvore esquerda da raiz e a subárvore direita vazia, ou a árvore que é similar a ela, trocando as subárvores esquerda e direita. Tá? Para H igual a 3, o que nós fazemos? As árvores AVL com o menor número possível de nós são essas.
Observem que, a partir da primeira árvore que está à esquerda, todas as outras são geradas por mudanças de subárvores. Então, a árvore AVL da esquerda ela tem um nó apenas na subárvore esquerda da raiz e 2 nós, formando uma árvore de altura 2 à direita da raiz. Na primeira subárvore, para H igual a 3, a árvore mais à esquerda. E as outras todas são geradas alterando as subárvores esquerda e direita. Observe a árvore a seguir. Como ela é obtida? Ela é obtida mantendo a subárvore esquerda de um nó, deixando-a intacta, e você mantém a raiz e troca. Você faz com que a subárvore vazia não seja mais a subárvore esquerda, mas a subárvore direita. E você obtém uma outra árvore AVL com o mesmo número de nós e mesma altura. E da mesma forma, trocando subárvores esquerda e direita, você obtém as outras árvores AVL com o número mínimo de nós. Vocês já conseguiram entender a regra de formação? Talvez sim. Para H igual a 4, então, o que nós temos? Quais são as árvores AVL com o menor número de nós e altura 4? É uma raiz e à esquerda você vai ter uma árvore AVL mínima de altura 3 e, como subárvore direita, uma árvore AVL mínima de altura 2, ou então o contrário, uma árvore AVL de altura mínima como subárvore esquerda e uma árvore AVL de altura mínima com 3 nós, com altura 3, como subárvore direita, trocando. Então a regra é sempre essa. Qual é a estrutura de uma árvore AVL com o menor número de nós? É o que nós vamos ver na tela 11. De modo geral, se TH é uma árvore AVL com altura H e número mínimo de nós N, como é a estrutura de TH? Então TH tem um nó na raiz e 2 subárvores. Uma subárvore mínima com altura H-1 e uma outra subárvore mínima com altura H-2. Elas podem ser intercambiadas, esquerda ou direita, tanto faz. Essa é a estrutura básica das árvores AVL com altura mínima H. Elas são construídas sobre as árvores AVL de altura mínima para valores de H menores. Observe que a diferença de altura entre as duas subárvores da raiz é igual a 1. E como as subárvores da raiz também são árvores AVL, essa propriedade se estende a todos os nós. Então isso de fato são árvores AVL com número mínimo de nós. Na tela 12, então, vamos continuar a demonstração do teorema. O número mínimo de nós numa árvore AVL mínima TH é dado pela seguinte tabela. Se a altura é igual a 1, o número de nós é 1. Você pode até voltar na tela 10 e observar que para H igual a 1, o número mínimo de nós realmente é 1. Voltando para a tela 12, se a altura é 2, o número mínimo de nós é 2. Volte para a tela 10 e confirme. Para H igual a 2, o número mínimo de nós é 2. Para H igual a 3, o número mínimo de nós é 4. Volte para a tabelinha na página 12 e você tem esse valor. E raciocinando dessa forma, o número mínimo de nós, quando a altura é 4, é 7. O número mínimo de nós, quando a altura é 5, é 12. E assim por diante. E se você for observar com atenção, qual é a fórmula que está por trás desses valores de N que estão aparecendo na coluna da direita? Observe, o valor 4, de N igual a 4, na terceira linha, para H igual a 3, ele nada mais é do que a soma dos dois valores de N que estão nas duas linhas acima, mais 1. Então, 4 realmente é igual a 2, mais 1, mais 1. Passe para o 7 agora. Segue a mesma regra de formação. 7 é igual a 4, mais 2, mais 1. Para 12 é a mesma coisa. Quem é 12?
12 pode ser escrito como 7 mais 4 mais 1. E de modo geral, se você estiver numa linha H, qual é a regra de formação para o valor de n? Você vai somar o valor módulo de TH menos 1, que é o valor de n que está na linha justamente acima, mais módulo de TH menos 2, que é o tamanho da árvore TH menos 2, que está 2 linhas acima na tabela, mais 1. Essa é a regra de formação para qualquer valor de H. É simples de observar isso também pelos desenhos. Observe para H igual a 4. Para H igual a 4, quantos nós vamos ter? Observe uma árvore de altura H igual a 4. Ela tem uma árvore de altura 3, que tem 4 nós, pela linha de cima da tabela. Uma árvore de altura 2, que tem 2 nós, pela linha onde você lê H igual a 2, mais 1, que é a raiz. Essa é a regra de formação. Volte, portanto, agora à tela 12 e certifique-se, então, de que essa fórmula realmente foi bem compreendida. Vamos, então, agora matematizar essa tabela na fórmula de uma que chamamos recorrência. Aquela tabela na tela 12 nos fornece o que nós chamamos uma recorrência. O que é uma recorrência? Uma recorrência é uma fórmula que, para ser calculada, ela depende de valor. O número de nós em TH é igual ao número de nós de TH menos 1 mais o número de nós de TH menos 2 mais 1. Para qualquer valor de H maior ou igual a 3. E os dois primeiros valores, T1, número de nós de T1 e número de nós de T2, são as chamadas bases da recorrência, formam a base da recorrência. Nós sabemos que o número de nós de T1 é 1, que o número de nós de T2 é 2, e a partir daí, para H maior ou igual a 3, você calcula o número de nós com base nessa formulinha. Essa formulinha recorrente vai gerar exatamente os valores que estão na tabela da tela anterior, da tela 12. Vai gerar exatamente essa tabela. Voltando à tela 13. O que está faltando fazer? Está faltando justamente calcular essa recorrência. Nós queremos que TH, que é o número de nós, guarde uma relação logarítmica com H, que é a altura. É isso que nós queremos. Então temos que resolver essa recorrência. Como vamos resolver essa recorrência? Comparando-a com a sequência de Fibonacci. Na tela 14, você vê uma comparação entre os valores gerados pela nossa tabela e os valores gerados pela conhecida sequência de Fibonacci. Então nós temos nessa tabela a altura da árvore H na primeira coluna, o número de nós da nossa tabela na coluna do meio e o correspondente valor da sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci diz o seguinte: o próximo termo é a soma dos dois anteriores. Então observa, na terceira linha, por exemplo, e na última coluna, aquele 3 de FH, ele é a soma de 2 com 1. O 5 na quarta linha é a soma de 3 com 2. O 8 da quinta linha é a soma de 5 com 3 e assim por diante. Então, se você comparar os valores da coluna do meio com os valores da coluna da direita, você chega à conclusão que a nossa tabela, o número de nós de TH é sempre maior ou igual que o valor FH da sequência de Fibonacci. Por que eu quero fazer essa comparação? Porque o valor de FH já foi calculado pelos matemáticos, nós já sabemos isso. Isso está na tela 15. Nós sabemos que FH é dado por aquela fórmula fechada. Cada valor FH daquela tabela depende de H. Se você volta na tela 14, você vê que o valor, por exemplo, na quinta linha, FH igual a 8, depende de H igual a 5. Voltando na tela 15.
Se você trocar H igual a 5 na fórmula de FH, você obtém exatamente o valor 8. Teria que desenvolver aquela expressão para comprovar que isso é realmente verdade. Para que isso não fique muito aborrecido, eu sugiro como exercício que você substitua, por exemplo, H igual a 2 na fórmula de FH e obtenha exatamente o valor FH igual a 2 também, que é o que você observa na tabela da tela 14. Se você trocar H igual a 2 naquela fórmula que aparece na tela 15, você obtém o correspondente valor de FH também igual a 2. Se você trocar H igual a 3, vai obter FH igual a 3. E assim por diante. Certifique-se então de que aquela fórmula para FH é verdadeira. Lendo a fórmula, FH igual a 1 sobre raiz de 5, que multiplica a seguinte. Como nós sabemos que TH é maior do que FH, segue-se diretamente que o número de nós de TH é estritamente maior que o valor dessa fórmula. E agora então nós vamos desenvolver algebricamente essa fórmula e trabalhar com desigualdades para chegarmos então no resultado final do teorema. Bom, como H é maior do que zero, nós sabemos que esse termo, 1 sobre raiz de 5 multiplicado pela expressão 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a h, é menor do que 1. Acontece que essa expressão é derivada justamente da multiplicação de 1 sobre raiz de 5 vezes as duas parcelas da equação de cima. Temos que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Então, como esse termo vai ser menor do que 1 quando h é maior do que 0, que é uma coisa que você pode checar depois, também à parte, nós vamos ter então que TH simplificando fica simplesmente maior do que 1 sobre raiz de 5 multiplicado pela expressão 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a h menos 1. Então, todo aquele termo foi eliminado pelo valor 1. Como estamos trabalhando com desigualdades, isso é perfeitamente possível de ser feito. Continuando na tela 16, para facilitar os cálculos, vamos chamar a expressão 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, se você verificar, troque essa expressão por A, e você vai ver que o número de nós de TH é maior do que 1 sobre raiz de 5 vezes A elevado a H menos 1. Você pode agora, também fazendo manipulações algébricas, chegar justamente à linha de baixo. Você passa o menos 1 somando para o lado esquerdo da desigualdade e depois você passa 1 sobre raiz de 5 dividindo também para o lado esquerdo da desigualdade. E você obtém número de nós de TH mais 1 sobre 1 sobre raiz de 5 é maior do que A elevado a H. Ok? Fazendo a manipulação e invertendo, passando A elevado a H para o lado esquerdo e aquela expressão para o lado direito, você deve também trocar o valor da desigualdade. Se a desigualdade se escrevia como maior, você passa a escrever como menor. Então você escreve A elevado a H é menor do que o número de nós de TH mais 1 sobre 1 sobre raiz de 5. E fazendo os cálculos, isso é exatamente menor do que raiz de 5 que multiplica número de nós de TH mais 1. Na verdade, igual, desculpe. Basta você multiplicar pelo inverso de 1 sobre raiz de 5. Finalmente, então, chegou o momento em que nós vamos isolar H como uma variável independente. Você vai passar logaritmo na base A dos dois lados daquela expressão. Qual é o logaritmo na base A de A elevado a H? É o próprio H, pela definição de logaritmo. Então você vai ter que H vai ficar menor do que o logaritmo na base A daquela expressão. Raiz de 5 que multiplica número de nós de TH mais 1. Na tela 17,
nós vamos passar esses logaritmos para a base 2. Usando então as propriedades de logaritmos, que você deve revisar, nós vamos agora escrever que h é menor do que o logaritmo de raiz de 5, que multiplica número de nós de TH mais 1, tudo isso dividido pelo logaritmo na base 2 de A. Lembrando que na nossa notação, quando a base é 2, nós omitimos a sua escrita. Basta escrever então log, ok? É uma notação mais ou menos universal em computação. Desenvolvendo um pouco mais aquela expressão, nós vemos que número de nós de TH mais 1, na verdade, é menor do que o dobro de TH, do número de nós de TH. Isso permite você escrever imediatamente a expressão abaixo, que h é menor que o logaritmo de raiz de 5 vezes 2 vezes o número de nós de TH dividido pelo logaritmo na base 2 de A. Na tela 18, nós vamos novamente usar propriedades de logaritmos para desenvolver a expressão que estava à direita. Vamos obter então que h é menor que o inverso do logaritmo na base 2 de A vezes o logaritmo do número de nós de TH mais uma constante que pode ser escrita como logaritmo de 2 vezes raiz de 5 sobre logaritmo na base 2 de A. Mas nós sabemos que o número de nós de TH é exatamente n, que é o número de nós da árvore, lembrando das nossas convenções lá no início da aula. Portanto, onde você vê número de nós de TH, você pode trocar por n. E também nós vamos usar essas constantes A1 e A2. Você faz inverso do logaritmo na base 2 de A igual a A1, e aquela outra constante, logaritmo de 2 vezes raiz de 5 sobre logaritmo na base 2 de A é igual a A2. Trocando isso na fórmula de cima, finalmente você vai chegar que h é menor do que A1 multiplicado pelo logaritmo de n mais A2. Isso conclui que h é uma expressão linear em função do logaritmo de n, ou seja, que h é realmente da ordem do log de n. Essa demonstração, realmente ela tem muitos cálculos, então eu sugiro a vocês, eu remeto vocês ao livro-texto do curso, e lá vocês vão encontrar essa demonstração também bem detalhada e bem desenvolvida. Então vocês devem estudá-la para talvez tirar algumas dúvidas sobre esses cálculos, para que finalmente você realmente se convença de que a altura da árvore balanceada, da árvore AVL, é logarítmica, ou seja, que a árvore AVL é de fato balanceada. Para encerrar essa aula, que é um pouco densa, vamos deixar um exercício mais simples para vocês pensarem. Qual é o exercício? O exercício é bastante simples. Eu quero que você determine a quantidade total QH de árvores AVL de altura H com número mínimo de nós N. Nós já vimos isso. Se você retornar para a tela 10, você já vê o início do exercício resolvido. Para H igual a 1, só existe uma árvore AVL mínima. Para H igual a 2, existem duas árvores AVL mínimas. Para H igual a 3, temos 4 árvores AVL mínimas. Para H igual a 4, nós vamos ter então 16 árvores AVL mínimas. Voltando então à tela final do exercício, você vê esses valores desenvolvidos na tabela até o valor H igual a 4. Então o exercício é deduzir uma fórmula geral para esse valor QH genérico, dado um H qualquer. Deduzir uma fórmula. A sugestão é tentar construir uma recorrência, como nós fizemos antes, para provar o nosso teorema de que toda árvore AVL é balanceada, tentar gerar uma recorrência e resolver essa recorrência e obter uma fórmula fechada para QH. E com isso encerramos a nossa aula número 23.